que a gente pensa em estrutura, né? Sempre que a gente toma a estrutura como ponto de partida, a gente tem que ter em mente que toda estrutura busca sempre uma defesa. Toda estrutura psíquica é um modo de defender a sexualidade frente a um mundo hostil. Sendo assim, portanto, toda estrutura traz em si sempre algo da ordem da criação, da imaginação, da produção humana. Portanto, dizer de estrutura em psicanálise é dizer de produções do psiquismo cujo o objetivo é defender a sexualidade da hostilidade do mundo. O que caracteriza uma neurose não é esse caráter produtivo e criativo, presente em todas as estruturas. A neurose se constitui na medida em que essas saídas criativas deixam de ter e de carregar um caráter plástico e passam a ser defesas padronizadas e repetitivas. Defesas que, então, não servem mais ao fluir de uma erótica, mas se converte em maneiras de se defender repetitivamente e padronizadamente desta mesma erótica. Tá? Então, eu quero hoje, com vocês, primeiramente, buscar fazer uma distinção, e uma importante distinção, entre obsessividade e neurose obsessiva. Acho esse um ponto importante de discussão. Porque a obsessividade é civilizatória. Foi pela obsessividade que o homem primitivo sustentou a sua existência e garantiu a continuidade da espécie. Freud atribui à obsessividade, abre aspas, o traço mais valioso para o desenvolvimento da cultura e da civilização. Essa citação de Freud está num texto chamado Visão de Conjunto das Neuroses de Transferência, que em português recebeu o título de Neuroses de Transferência, uma síntese. Vou pedir desculpa a vocês, mas eu vou ter que me deter um pouquinho nesse texto, pela importância que eu imagino que ele vai ter na nossa conversa. Esse texto é o famoso manuscrito perdido de Freud. Ele não está nas suas obras completas. É um artigo que foi escrito em 1915, mas só se tornou público em 1983. Freud escreveu esse artigo em resposta ao texto de Ferenczi chamado Thalassa. Né? Thalassa, Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Então, Freud escreveu esse texto em continuidade aos impactos que ele sentiu ao ler o texto de Ferenczi. Esse artigo ele faria parte de uma série de 12 artigos que o Freud pretendia lançar como um livro, cujo título seria Subsídios para a Preparação de uma Metapsicologia.
esse livro nunca aconteceu. Desses 12 artigos, a gente tem conhecimento de 6. Os outros 6 ou nunca foram escritos, ou se perderam em algum lugar do mundo. Desses 6 que nós temos conhecimento, um é este, encontrado em 1983, na casa do Ferenczi, quando Ilse Grubrick foi organizar as correspondências entre Freud e Ferenczi. Ela encontrou esse manuscrito num baú empoeirado embaixo da escada. Bom, os outros 5, a gente tem conhecimento. São eles: o inconsciente, a repressão, a pulsão e os destinos da pulsão, suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos, todos esses de 1905, e de 1917, luto e melancolia. O argumento do Freud nesse texto recém-descoberto é que houve um momento na história da humanidade em que a Terra, o planeta Terra, era um ambiente acolhedor. Era um ambiente que provinha todas as necessidades para a vida. Era um ambiente farto. Era um ambiente onde o contato com um objeto, fonte de satisfação, era frequente. Ou seja, era uma noção paradisíaca da vida. Isso se transforma, no argumento freudiano, com as intempéries causadas pela catástrofe glacial. Esse mundo antes tão abundante se torna um mundo inóspito e ameaçador. A manutenção da vida não é dada garantidamente. Esse resfriamento da Terra produz, ou melhor dizendo, impõe a esse homem uma série de ações. A primeira delas, ele se torna bípede, evitando ali a crosta congelada. A segunda, ele passa a cobrir o seu corpo com peles para afastar o frio. Daí nós já temos o afastamento com um objeto fonte de satisfação. A vida se torna algo que precisa ser conquistada. Ela não é mais garantida. E tudo isso produz angústia. Vou seguir. O argumento, é que nesse momento de privação, o humano reconhece a sua incapacidade. Ou seja, ele, por si só, não é mais capaz de sustentar a própria existência. E ele descobre, então, a necessidade de se agrupar para que a vida possa ser garantida. Então, o Freud conta aí que passa a existir conjuntos desses seres. Talvez por isso o título, É visão de conjunto das neuroses de transferência. Bom, esses conjuntos, para o Freud, se sustentavam e se organizavam em torno de uma figura forte, sábia e acolhedora.